Eu pedi no primeiro encontro, vou pedir nesse também. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra. Se você vai seguir na tela conosco, diferente, mas se você a trouxe, seja ela no seu telefone, num tablet, assim como está aqui no meu, traz a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, vamos olhar para o texto juntos, vamos orar, vamos pedir a Deus para que Ele fale conosco e para que a mensagem do Senhor nessa manhã venha causar impacto no nosso coração. Amém? Muito bem, livro de Daniel, está lá no Velho Testamento. Livro de Daniel, no 10º capítulo, narra uma história que na verdade é uma história que se inicia no capítulo de número 9. Ela é uma mensagem que fala sobre uma necessidade de Daniel de ter revelado por Deus uma questão do seu coração. E o capítulo de número 9 narra, cita qual era essa situação que Daniel precisava de uma revelação de Deus. Eu escolhi o capítulo de número 10, versículos de 11 a 13, porque eu creio que se nós compreendermos as verdades desses 3 versículos, e só para você saber, a semana que vem eu prego a segunda mensagem desta série, neste mesmo livro. Semana que vem eu vou abordar a questão que nós não tratamos muito, mas que é uma realidade bíblica, assim como eu vou tentar mostrar para vocês outras, dessa potestade regionalizada. Existem lugares que a palavra de Deus encontra empecilho para crescer, e nós não percebemos necessariamente por quê. Então a Bíblia trata disso de uma forma muito correta, muito séria, muito profunda, e eu quero compartilhar isso com a nossa igreja, por algumas razões. Em primeiro lugar, porque eu creio que a comunidade da fé, a comunidade dos filhos de Deus, ela não se reúne apenas porque nós não temos o que fazer num domingo, ou porque nós queremos ser embalados com uma mensagem de esperança para sair e viver alguns dias. Não, isso aqui, irmãos, é um exército de pessoas que se preparam para, no poder do Espírito de Deus, realizar coisas, salvar pessoas, unir famílias, trazer bênção, construir uma igreja que possa impactar a cidade, abençoar, amém? Essa é a razão de nós existirmos. Mas o que me preocupa é que nós muitas vezes ficamos presos em minúcias dessa nossa vida, e eu estou tentando usar uma palavra que não ofenda ninguém, mas na verdade nós perdemos tempo precioso com besteiras, com coisas menores, com briguinhas, com cobranças, com desavenças. Conhece essa palavra? Não, essa é antiga, mais da minha época lá de menino. Com desavenças, lá no interior de Goiás a gente falava assim, com maquerência, essa é bem do interiorzão mesmo, para vocês entenderem. Enquanto isto, nós perdemos de vista aquilo que Deus deseja realizar em nós, através de nós. Só para você pensar, nesse ambiente aqui, essa quantidade de pessoas que nós temos aqui nesse ambiente o potencial de realizarmos qualquer coisa que nós imaginarmos. Vocês imaginarem que aqui tem mentes brilhantes, gente com ideia maravilhosa, com capacidade, com potencial. Estou falando apenas do lado humano, não estou falando ainda do que Deus pode derramar sobre estas capacidades. Nossa, aqui nós temos pessoas que sabem lidar com gente, aqui nós temos pessoas que sabem lidar com projetos, aqui nós temos pessoas que têm sonhos, que têm ideias, mas que na maioria das vezes, numa comunidade da fé, todas estas coisas estão estagnadas, ou elas estão andando a passo de tartaruga, porque nós não realizamos aquilo que Deus pode executar através de nós. Por quê? Olha o texto comigo. Esse é um diálogo de Daniel com um anjo. No capítulo de número 9, Daniel começa a buscar a Deus para saber qual era a revelação de Deus para um processo, para um tempo que é conhecido como as 70 semanas de Daniel. Quem estuda a Bíblia numa perspectiva das coisas apocalípticas já deve ter lido esse texto bastante vezes. Versículo 11 do capítulo 10, começa assim: e ele disse, ele quem? Um anjo, que nós sabemos quem é esse anjo apenas lendo o capítulo de número 9, porque ele teve que vir em socorro a um outro anjo que estava sofrendo um embargo, uma resistência
por hostes demoníacas. Então esse anjo diz assim: Daniel, você é muito amado. Primeira verdade aqui desse texto nosso. É bom demais a gente saber que Deus nos vê e que Deus nos ama. Talvez você está aqui pensando que sua vida não tem valor, que você é sozinho. Esse texto começa com 3 afirmações que para mim são extremamente terapêuticas. Primeiro, é que eu vou falar mas você sabe que eu estou falando de você também. Eu sou amado por Deus. O anjo, primeira coisa que ele falou para Daniel: Daniel, você é amado. Então eu saber que Deus me ama, porque eu tenho alguma virtude? Não, porque Ele é bom. Porque eu tenho alguma coisa para oferecer? Não, porque Ele é misericordioso. Mas Deus me ama e isso é sarador. Segundo, que eu sou conhecido de Deus. Porque Ele vem e diz assim: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Nesse processo massificador sociológico que nós temos, onde as pessoas são reconhecidas pela performance, pelo dinheiro que tem, pelo cargo que ocupa, pela fama que vai adquirindo, saber que Deus vê a cada um de nós como indivíduo, que no meio de uma cidade de 1 milhão de habitantes, tem uma marca na sua cabeça e Deus vê e chama você pelo nome. Jeremias, ele diz: Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te designei para ser profeta. Eu já te dei profissão, eu já te dei nome, Jeremias, antes de você existir. E aí ele continua dizendo o seguinte: quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. O anjo então prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, leiam comigo essa frase agora bem alto: suas palavras, não, está fraco, vamos ler de novo bem alto: suas palavras, a Bíblia diz no Novo Testamento que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Coisa maravilhosa saber que o exército celestial luta a nossa luta, pleiteia a nossa causa, que os anjos de Deus servem os filhos de Deus. E esse anjo veio dizer isso para Daniel: Daniel, eu vim em resposta à sua oração. Eu enfrentei uma resistência enorme nos ares, para furar aquele bloqueio demoníaco, para chegar até você, para derramar graça sobre a sua vida. Mas, versículo 13, o príncipe do reino da Pérsia, está aí a história, me resistiu 21 dias. Irmão, você já parou para pensar que existe um mundo para além desse que eu e você percebemos? Ou você frequenta a igreja e acha que igreja é isso aqui, coisa que a gente toca, o mundo é isso aqui. Eu acho que isso gera 2 grandes perigos. Primeiro, é aquele perigo de você frequentar uma igreja, ouvir a palavra de Deus, porque é muito perigoso você ouvir a palavra de Deus, muito. Porque a Bíblia diz que ela não volta, sem cumprir o fim para o qual ela foi designada. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você vai responder a ela. Não vou ficar caladinho. Você já respondeu. Você já desprezou. Você vai rejeitá-la, você vai ignorá-la, você vai aceitá-la, você vai abraçá-la, você vai se render a ela, ou você vai refutar. Alguma coisa você vai fazer. E você será responsável diante de Deus da atitude que você tem em relação à palavra dele. O pessoal faz piada com igreja, faz piada com culto, mas não é uma coisa de somenos você sentar em um lugar e ouvir o evangelho. Houve uma resistência por 21 dias, então Miguel, um dos supremos, um anjo de uma escala maior, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Vocês entenderam a leitura? Olhando assim de um ponto de vista cinematográfico, é uma cena de Hollywood. Isso aqui seria típico de Da Vinci Code.
né? Angels and Demons. É uma cena de uma batalha sendo travada literal. Ela não é história da carochinha. Porque algumas pessoas me dizem: pastor, você é um homem inteligente, você crê no diabo? Diabo é mitológico. Eu digo: olha, então eu tenho um problema interpretativo da Bíblia. Porque um dos princípios de interpretação das Escrituras Sagradas, que a gente aprende nos seminários para ser uma pessoa que ensina a Bíblia, é que a Bíblia por si só se explica. É um dos princípios da hermenêutica. Ela se explica. Então a mesma Bíblia que fala de Deus e da sua existência, que me leva a crer na existência de Deus, a mesma fala da existência do diabo e do seu exército. Então é incompatível você me dizer que eu creio em Deus e eu tenho que descrer do diabo que está citado na mesma Bíblia. E muitos têm levado essa história como se fosse brincadeira, como se o exército demoníaco, como se Satanás não fosse real, fosse aquele ser mitológico de rabinho, de chifre, com um garfo na mão espetando os outros, vermelho, aquelas cenas mitológicas que vocês veem. E com isso que tem acontecido com a comunidade da fé, é que os irmãos têm baixado a guarda, é que nós temos imaginado que a nossa vida é só isso aqui, que vai na força do braço, que vai na capacidade intelectual, que vai no peso do dinheiro, que a gente toca essa obra. Irmãos, a nossa luta, o apóstolo Paulo já se antecipou e disse-nos: a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta, ela é contra principados, contra potestades, contra forças espirituais do mal que operam nas regiões celestes. Por isso, irmão, tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes nessa batalha e resistir até o dia final. Nós estamos numa guerra. E eu não sei quantos assistiram o filme, ou assistiu o filme The Hacksaw Ridge, something like this, daquele soldado cristão que se recusava a pegar em arma. Assistiram o filme? Vale a pena vocês assistirem. Mas quantos daquele existe? Se você está na guerra e você não se protege, você não tem como atacar, você não tem... Tanto que ele foi impedido numa corte marcial, queriam impedir ele numa corte marcial dele servir. Porque como que um soldado não carrega arma? Mas o lema dele era esse: se Deus quisesse, Deus iria protegê-lo. Se Deus não quisesse, ele iria encontrar com Deus. Sem tirar a graça de vocês assistirem o filme, né? Mas nós não percebemos que existe esse mundo espiritual. E aí algumas pessoas mais espirituais dizem assim para mim: pastor, lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, tem um versículo que diz assim, que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. É verdade. Deus e o maligno não podem habitar no mesmo lugar. Tem até um corinho muito antigo que diz assim: onde o bem-estar... Aí, olha o pessoal mais velho aí acompanhando, olha lá no corinho, que eu tenho 52 e ele é antes de mim, ó. A unção de Deus entrou aqui. Então é incompatível com a palavra de Deus que no mesmo coração habitem Deus e o demônio. Quando João diz que aquele que está em Cristo maligno não lhe toca, é que a nossa vida pertence a Deus. Olha a história de Jó. Ele comparece diante de Deus pedindo permissão para tocar a vida de Jó, para testar a fé de Jó. Isso é verdade. Se você é de Deus, o maligno não lhe toca. Mas o maligno toca quem a gente ama. O maligno toca os nossos filhos. O maligno toca a nossa igreja. O maligno toca aquela amiga preciosa que você tem, aquele irmão que você ama, aquele amigo que você carrega no peito. Você vê dor e tristeza chegar nos lugares e destruir vidas. Você vê o maligno tocando na vida de criancinha. Você vê o maligno tocando na vida de gente grande que faz com criancinha aquilo que é inimaginável para um ser humano fazer. É verdade, o maligno não lhe toca, mas ele toca as suas finanças. Ele arma armadilhas para te seduzir. Ele fica o tempo inteiro colocando diante de nós perigos, armadilhas, para que num vacilo a gente caia. É verdade, o maligno não lhe possui, mas ele faz estratégias o tempo inteiro para encontrar um modo de destruir os filhos de Deus.
A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como um leão rugindo, procurando uma maneira de destruir os filhos de Deus. É verdade, o maligno não lhe toca, mas o maligno faz com que os nossos filhos deixem de crer. O maligno faz que comece a ter uma igreja fria. O maligno faz com que nós estejamos no mesmo ambiente, cantando e celebrando, mas sem nenhuma interação espiritual e sem nenhum desejo de ver transformação. Ele faz tudo isso. E a pergunta é: como que nós vamos reagir diante disso? Que força nós temos? Se você continuar lendo o livro de Daniel, você vai perceber que uma hora Daniel fala que esse ser demoníaco, ele era mais sábio do que todos os sábios da Babilônia, que por sua vez eram 100 vezes mais sábio do que o homem mais sábio da terra. Nós estamos lidando com um ser que tem força, que tem poder, que tem capacidade de manipular, que tem ingerências sobre esse mundo. Aliás, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. A pergunta é: que força eu tenho? Que força você tem para lutarmos contra isso? Que força eu e você temos para fazer com que pessoas como vocês, que ouvem o Evangelho, e às vezes o olhar está aqui, mas o coração está tão distante, que às vezes o olhar está aqui, mas a mente está tão fria, que força nós temos para fazer alguém voltar a pulsar no coração o desejo de amar a Deus? Sabe aquela coisa bonita que você já sentiu um dia que fugiu de você? Que força nós temos para colocar isso de volta no coração de alguém? A resposta é: nenhuma, pela nossa própria força. Aí você entende agora melhor o versículo do Velho Testamento que diz assim: maldito é o homem que confia no homem e põe no braço mortal o seu sustento. Aquele versículo tem nada a ver com a gente ter confiança afetiva em pessoas da nossa convivência, não. Aquele versículo está dizendo o seguinte: que a pessoa que coloca no ser humano incapacitado o poder de transformar a vida dele é louco. Se Deus não agir aqui, que nós vamos sair desse lugar com a mente vazia e o coração frio. Se Deus não agir nesse lugar, você vai sair daqui sem entender patavinas do que eu falei. Se Deus não agir aqui, você vai se levantar e vai falar assim: eu tive um domingo com gente de igreja, mas nada vai mudar na sua vida. Agora, se Deus agir, você pode ser transformado como você nunca imaginou. Se Deus agir, o seu coração pode encher de amor. Se Deus agir, situações podem ser restauradas. Se Deus agir, você pode levantar desse lugar aqui e sair com o coração cheio de esperança e expectativa das grandes e lindas coisas que Deus pode fazer. Se Deus agir, essa pessoa por quem você ora e você enviou a mensagem, pode se render aos pés do Senhor hoje. Hoje. Pode ir lá onde ela estava. Lá onde ela estava. Se dobrar aos pés do Senhor. Irmãos, eu saí daqui, fui pregar numa igreja enorme. Na parte da manhã, acho que tinha 1.600 pessoas no culto, mais ou menos, acabou o culto. Veio uma senhora e me deu um abraço e falou assim para mim: pastor, eu assisto seus cultos quando eu tento controlar com o horário aqui da minha igreja para assistir os cultos. E um dia você pregou uma mensagem, e você falou que se nós orássemos, o Senhor podia trazer uma pessoa de volta. E a minha filha, ela estava vivendo na Cracolândia, eu não sei se vocês sabem o que é isso, um espaço lá em São Paulo, onde as pessoas que vivem numa condição, irmãos, eu mais a Ana passamos a noite, não lá na Cracolândia, mas na margem da Cracolândia, nós vimos o que não é ser humano, aquilo não é ser humano, são pessoas vivendo aquém do que simplesmente é ser humano. Mas aí a história, ela veio me dar um abraço e disse: aquele dia eu orei, e o Senhor orou pela minha filha. E hoje eu quero te dizer que tem 3 meses que a minha filha está de volta em casa. Louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Foi eu? Não! É Deus. Se Deus resolver agir, queridos, os nossos sonhos, os nossos projetos, o sonho de uma família estruturada, o sonho de filhos que não simplesmente vão à igreja, mas que são cristãos autênticos, meninos e meninas com coração fervorosos, homens e mulheres que servem a Deus servindo os outros, uma igreja que pode transformar a realidade social. Eu sonho com isso, e se Deus agir, isso acontece. A minha pergunta é se você crê, e se você entende que essa luta é espiritual. Pensando sobre esse texto, e eu estou até mudando um pouco o rumo da primeira mensagem, porque foi algo que Deus trouxe no meu coração no intervalo, enquanto eu refletia.
Satanás não precisa muito criar barreira para nós, porque o Senhor Jesus já prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, é a promessa dele. Mas sabe o que ele pode fazer? Esfriar o seu coração, te transformar num frequentador de igreja, num crente nominal, numa pessoa que não percebe mais que por trás dessa resistência existe seres espirituais do mal fazendo oposição para que a palavra de Deus entre na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua igreja, na nossa cidade, e cause uma transformação, uma revolução. Agora que nós já fizemos, não me respondam, mas quantos de vocês realmente encararam aquela mensagem que você poderia mandar para alguém pelo telefone como a possibilidade de um milagre acontecer para quem você mandou? O que esse texto nos ensina? 3 coisas rapidinhas para a gente poder cear. Primeiro, é que nessa luta espiritual, e ela é real, tão real que ela foi descrita com detalhes. Eu vim, Daniel, a sua oração foi ouvida. Irmãos, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, diz assim, que as orações dos santos são ouvidas diante de Deus, são recolhidas em taças, trazidas como incenso diante das narinas de Deus, e que Ele responde às nossas orações. Veja que coisa linda. Esse anjo está dizendo, Daniel, demorou muito tempo? Não. No primeiro dia, quando você começou a orar, sua oração foi ouvida. Esse é o primeiro ensinamento que eu queria trazer para você. Nossas orações são ouvidas por Deus. Você pode dizer, pastor, eu estou orando há tanto tempo. Eu já orei, eu já desisti de orar, eu já voltei a orar novamente, eu já mudei a oração, eu já fiz oração forte, já fiz oração mais ou menos, fiz oração fraca, fiz oração de pular, de amarrar, de sapatear, de tudo. Deus não me ouve. Deus ouve a sua oração. Está a prova que o anjo veio dizer. Aí você pode dizer assim, mas foi para Daniel. Deus não tem preferidos, Deus tem filhos. Deus tem filho e Deus tem filhas. Você pode dizer amém para isso? Essa ideia foi uma ideia desenvolvida pela comunidade religiosa. Um dia nós estávamos aqui na frente da igreja, tinha muita gente para receber oração, e eu pedi ajuda para pessoas. Aí eu cheguei para uma pessoa e falei assim, ora com aquela pessoa ali. Ele orou, e a pessoa continuou lá, e eu estou orando. E é aquele velho ditado, né? Fala quando um está comendo um olho aqui e o outro acolá, né? E eu estou orando, mas percebendo que a pessoa não saiu do lugar. Aí cutuquei o irmão, falei, ora lá. Já orei, pastor. Aí eu passei perto da pessoa, a pessoa me segurou assim e falou, pastor, eu quero que você ora. Falei, irmã, não muda nada. Acho que ela ficou tão descrente, coitada. Falei, irmã, não muda nada, já oraram por você. Não é porque a sua oração é mais forte. Não é. Não é mais forte. Isso é uma ideia que nós incutimos. Existe uma coisa sim que diferencia uma oração de outra oração. É se você é um homem ou uma mulher filho de Deus. Porque se eu tivesse 10 filhos, eu tenho 2. Os 2 falam comigo, eu ouço da mesma maneira. É o mesmo amor, é o mesmo carinho, é o mesmo respeito, é a mesma vontade de responder. Quando eu ouço um estranho, sim, é diferente. A forma com que eu vou reagir ao clamor dos meus filhos para o que eu vou reagir ao pedido de um estranho, obviamente é diferente por causa da afeição ligada ao pedido. Mas Deus só tem filhos. De alguma maneira alguém foi incutindo na nossa cabeça que existe gente que chega mais rápido lá no céu. Aqui em Framingham tem uma senhora que nos ajudou muito na compra desse prédio, uma senhora velhinha, uma judia, e ela me ligava e falava assim, Manuel, you got connections upstairs. I don't have connections upstairs. We have connections upstairs. Deus é o mesmo. E Ele quer ouvir a sua oração. E Ele responde a sua oração com o mesmo carinho, o mesmo amor que Ele responde a oração do pastor, do missionário, do obreiro, do líder de pequeno grupo. Porque não existe isso diante da cruz de Cristo, nós somos um. Agora você quer entrar na presença de Deus. Você crê que você pode orar e Deus vai ouvir suas orações? Essa é a diferença. Ou você faz ainda aquelas orações só para conseguir coisas, é como se Deus fosse uma grande teta universal a nos dar todo o prazer daquilo que nós queremos. E eu ensinei aqui no nosso primeiro encontro, o que a Bíblia ensina sobre um ser que dá tudo o que nós queremos não é Deus, é um outro personagem bíblico. A Bíblia diz assim,
tudo isso te darei se prostrado me adorares. Não foi Deus que disse essa frase, queridos. E tem gente se prostrando diante desse outro ser, buscando tudo aquilo que querem para satisfação própria, sem perceber que o que Deus mais quer de nós é o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus ouve a sua oração. Você pode orar pelo seu casamento e Deus vai ouvir. Você pode orar pelos seus filhos e Deus vai ouvir. Você pode orar pela sua igreja e Deus vai ouvir. Você pode orar pela sua cidade e Deus vai ouvir, porque Deus ouve a sua oração. Segundo ensinamento, é que às vezes nós não percebemos que as bênçãos de Deus podem ser ou estar sendo retidas na nossa vida. Vai na sua mente, lá na história, seja você por alguns segundos Daniel. Daniel dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, eu preciso ter discernimento do que o Senhor está falando, o que significam estas semanas. Daniel orou, seja você, imagine você lá na Pérsia, lá na Babilônia, num canto qualquer de um palácio, feche seus olhos e sinta o vento daquele lugar, o ambiente que te cerca. Daniel dobrou os joelhos ali, mas aquela oração dali teve um desdobramento espiritual. Eu e você não percebemos. Sabe por que nós não percebemos? Eu li um livro muito tempo atrás, na área empresarial, que se chama From Good to Great, do bom para melhor. A tese desse livro é que o escritor, ele mostra que a razão pela qual nós não temos o melhor é porque nós temos o bom. O bom, segundo ele, é o inimigo número 1 do melhor. O casamento está bom, tem ninguém querendo largar, podia ser melhor, mas está bom. A igreja está boa, está vivendo em paz. Como diz um amigo meu, não está crescendo, mas também não está diminuindo, está boa. Você aparece aí com essa cara pálida de vez em quando, está boa. Poderia ser melhor, mas está boa. As amizades estão boas, a finança está boa. E sabe o que eles dizem? Que nós jamais conseguimos perceber que nós precisamos o melhor enquanto nós estivermos atentos ao bom. Por que a igreja mais enche em períodos de crise? É só a gente orar para Deus apertar o parafuso, irmão, vocês vão ver gente saindo pela janela aqui dessa igreja. Vocês vão ver gente correndo e entrar de joelho na igreja. Por quê? Porque a coisa ficou feia. Historicamente, os grandes movimentos de crescimento da igreja se deram no momento de maior perseguição. Desce o chicote lá fora para você ver se a moçada não corre para buscar Deus. Porque nós não conseguimos perceber, presta atenção, que tem algo melhor porque está bom. E nós não conseguimos perceber que espiritualmente tem algo melhor porque espiritualmente está bom. Mas não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tinha para Daniel, e Daniel não sabia, e é isso que eu tenho orado essas semanas, pedindo a Deus: Senhor, eu fui escrevendo essa mensagem na minha viagem, e eu ia pedindo a Deus: Senhor, no dia que ela for pregada, abre os olhos, solta essa amarra, porque assim como Daniel, e ele não sabia, o anjo teve que vir contar para ele, um anjo precisa vir falar para você: escuta, por causa do seu pedido está tendo uma guerra lá em cima, e tem demônios tentando impedir essa bênção de chegar, e os anjos de Deus estão lutando a seu respeito, a seu favor. Portanto, não desista, tem algo melhor, e tem algo melhor para nós, queridos, tem algo melhor para as nossas famílias, tem algo melhor para as nossas casas, tem algo melhor para a igreja, tem algo melhor para as cidades que nós representamos aqui nessa igreja, que nós precisamos crer. Às vezes, Satanás envia o seu exército para impedir. Irmãos, todas as vezes que eu falo isso, que eu vou dizer agora, tem alguém que fica assustado na igreja. O diabo vem para os cultos. Ele não tem problema nenhum em vir para culto, enviar os emissários dele. Eu já disse para vocês, leiam um livro do C.S. Lewis chamado As Cartas do Coisa Ruim. As cartas do diabo ao seu aprendiz. Irmãos, tem dias que eu estou pregando aqui, é como se tivesse uma barreira de vida entre eu e vocês. Eu falo e oro, pedindo a Deus para quebrar. Eu vejo que o seu olhar está aqui, mas ele está longe. Diga para mim que eu estou errado. Sua mente não está aqui.
Você está aqui de corpo presente, você está até olhando para frente, mas você está pensando, eu não quero nem arriscar falar o que você está pensando. Sabe o que é isso? É você que é mau? É você que é perverso? Não! É porque Satanás sabe que se essa palavra entrar no seu coração, ela muda a sua vida. Então ele vem nos distrair, eles vêm desviar a nossa atenção. Queridos, eu fiz pesquisa aqui nessa igreja, porque quem me conhece sabe que eu amo pesquisa. O que eu prego no domingo, terça-feira, mais de 80% da igreja não se lembra. Dá vontade de pular do prédio. Porque eu gasto horas orando e pedindo a Deus para me dar uma mensagem que venha causar um impacto em você. Um dia eu reuni os meus líderes e falei assim, sem ninguém abrir aí, ó. O que eu preguei domingo? Gente, eu quase desejei ser arrebatado. Vocês acreditam que um dos meus líderes naquela vez lembrava o que eu tinha pregado no domingo? Você quer dizer para mim que esse povo está tudo com amnésia? Não, querido. Perceba, quando você entra aqui nesse banco, nesse prédio, ou a igreja que você pertence, você que está me assistindo pela televisão, pela internet, perdão, quando você ouve a palavra de Deus, tem uma manifestação demoníaca para não deixar essa semente cair no seu coração, porque se ela acertar o solo, querido, bom, ela vai florescer. Ela vai trazer paz, alegria, prosperidade, bem-estar, famílias unidas, amor, restauração. Ela vai florescer, é isso que diz a parábola do semeador. Mas percebam que na parábola, teve gente que roubou a semente, o passarinho comeu. A terra era dura do pisotear das pessoas, a semente não achou terra para entrar, a outra caiu, tinha um pouquinho de terra, mas por baixo eram lajes de pedra. Quando a semente desceu, a raiz pegou na pedra, veio o sol. Outras foram sufocadas pelos desejos desse mundo, pelas paixões, pelas coisas que nos assediam lá fora. Você e eu precisamos estar atentos, que há toda uma... E aqui o Dallas Willard escreveu um livro fantástico que chama-se Conspiração Divina, mas aqui há uma conspiração demoníaca, para que essa palavra não te alcance, para que você continue indo na igreja, sentando no banco, dando dinheiro, levantando na hora que canta, sentando na hora que ouve, mas isso nada mais é do que uma mecanicidade que não produz vida a ninguém. Entendem o que eu estou dizendo? Por que Deus está dizendo isso para nós? Porque essas bênçãos, elas estão retidas e Deus do céu está olhando e enviando e despachando os exércitos dele por nós, mas como ouviu o profeta no Velho Testamento, quando Deus disse, quem há de ir por nós? Quem ouviu a nossa pregação e quem há de ir por nós? Quantos respondem como aquele profeta, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, por anos, eu estudei e escrevi sobre artimanhas do diabo contra a igreja, e hoje eu percebo assim claramente. Um dia uma pessoa me ligou no rádio e falou, pastor, por que nós não temos mais pessoas espumando a boca, gritando, falando com voz de homem, sabe aqueles negócios, né, que eu já, como pastor, já experimentei demais, e já vi crente demais correr de medo disso. Um dia nós estávamos aqui numa reunião de oração nessa igreja, pouca gente à noite, tínhamos acabado de vir aqui para esse pé, tinha bancos aqui ainda, e uma mulher ficou endemoniada ali atrás, e perto dela tinha um rapaz. Eu sei que depois do acontecido tudo, eu procurei o rapaz, ele ficou preso debaixo do banco. Ele tentou se esconder e engastalhou debaixo do banco. Eu já vi de tudo, gente. Eu já vi sala cheia de crente, todo mundo correr. E o rapaz me perguntou no rádio, por que não tem isso mais? Porque hoje a estratégia é outra. Tem muito mais gente possuída do que você imagina. Só que ele não está por aí entortando a boca e gritando com voz de homem. Se for mulher, gritando com voz de homem. Se for homem, gritando com voz de mulher. Está possuído na mente, no coração. Pouco a pouco, Satanás seduziu a um secularismo mortal, a uma frieza incalculável, a uma falta de percepção de que não é coisa do acaso. E com isso, pouco a pouco, ele vai lançando uma isca que as pessoas vão avidamente consumindo. Tem gente que fala para mim assim, pastor, eu gosto mais de ouvir o seu discurso. Teve um que falou, pastor, eu gosto da missa que você celebra. Já me disseram de tudo. Eu fico pensando, gente do céu,
Será que você está entendendo que Jesus de Nazaré está falando com você quando nós nos encontramos aqui? Então essas bênçãos são retidas por causa disso. A gente entra e sai da mesma maneira, nossa casa continua descendo pelo ralo da vida, nossos relacionamentos continuam cheios de atritos, nossos filhos continuam se desviando, parece normal, os casamentos acabam, é assim mesmo, é assim nessa época é assim que as pessoas resolvem os atritos, ninguém resolve mais com perdão, com amor, com segunda chance, resolve se afastando, brigando. Não é para ser assim. A comunidade dos filhos de Deus precisa experimentar algo novo. Por último, e aqui, queridos, eu preciso explicar isso, eu tenho que acabar rápido por causa do nosso tempo, mas eu preciso explicar isso. A New Life, essa igreja, foi uma igreja que desde a sua plantação, ela atraiu pessoas feridas mais do que qualquer outro tipo de pessoa. E com isso nós tínhamos algumas coisas, boas, outras ruins. As ruins eram que quem vinha ferido, feria a gente, porque queriam descontar em nós o que fizeram com ele ou com ela acolá, que nós nem tínhamos, é o famoso ditado, nós pagávamos o pato. Quantas pessoas? Mas as boas, entre as boas, uma, de que algumas dessas pessoas feridas foram curadas pelo poder do Evangelho de Jesus de Nazaré. Mas, assim como eu sim também, várias pessoas já foram abusadas espiritualmente, com palavras que supostamente vieram da boca de Deus, que Deus nunca falou. Então, estou explicando isso porque eu vou falar algo que eu sei que você vai falar assim, poxa pastor, você entrou na linha desses caras? Não, nunca, mas eu não posso negar o que é bíblico. Presta atenção, eu e você precisamos ter coragem de entrar nessa batalha, que nós estamos nela querendo ou não querendo, entrar nessa batalha, e em nome de Jesus de Nazaré, o que está dizendo lá para vocês? Agora me permita definir profetizar, eu não estou falando daquele negócio de vidência, não estou falando, eu não estou falando de irmã e irmãos ficarem como cartomantes espirituais lendo a sorte dos outros, não é disso que eu estou falando, porque não é esse o sentido bíblico de profetizar. O sentido bíblico de profetizar é trazer ao conhecimento daqueles que não têm a vontade de Deus. Sabe qual é o profeta? O profeta é o que abre a palavra e explica. Leia o livro de Neemias, quando eles reconstruíram os muros da cidade, colocaram as portas, trouxeram os rolos, Esdras, os sacerdotes trouxeram os rolos, e eles liam, e as pessoas ficavam reunidas em grupos, e cada um ia explicando, e a palavra hebraica que aparece é profetizando, e à medida que profetizavam, as pessoas começavam a chorar, porque entendiam a palavra de Deus. O profeta de Deus é aquele que traz o conhecimento da vontade de Deus para aqueles que não têm. Agora, profetizar, que eu estou dizendo aqui, é você falar sobre a vontade de Deus para as pessoas, para o lugar, para a sua casa. Meus filhos serão do Senhor. Isso é uma profecia bíblica genuína, autêntica. Quando você, pai, põe a mão sobre o seu filho e diz, filho, você crescerá para ser cada dia mais um homem cheio do Senhor. Você está profetizando vida sobre o seu filho, sobre a sua filha, a nossa igreja, sobre a cidade. Se nós não tivermos coragem, quem fará isso em nosso lugar? Se você não tiver ousadia, quem fará isso no seu lugar? E eu vou terminar a nossa reflexão, eu sempre gosto de ler uma crônica, uma poesia, eu vou ler um texto para você, sem dizer de onde ele vem, mas eu quero que você preste atenção para você entender como que eu e você fomos chamados por Deus para ser profetas de vida. Como? Olha o texto. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele então me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, preste atenção, olhando para um vale cheio de ossos secos, a morte, a desolação, a carnificina, a sequidão de todo estado existencial que trouxesse graça, beleza, paz. Não precisa ser necessariamente um vale de mortos,
pode ser um coração que não pulsa mais com paixão, pode ser uma casa que só vive em beligerância, pode ser uma família que não entende o que é ter amor, pode ser uma igreja apática ao sofrimento dos outros. Esse vale de ossos secos não são necessariamente, ou não é necessariamente, só um lugar geográfico cheio de ossos. Neste caso era, mas é representativo, porque o texto está falando da nação de Israel. Pode, por acaso, estes ossos tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Porque a palavra é o que traz vida, porque a palavra é o que gera fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A palavra, quer dizer, é a nossa única fonte de inspiração. A palavra é o que nos impulsiona, a palavra é o que abre os nossos olhos, a palavra é o que nos confronta, a palavra é o que nos transforma. Profetize a palavra sobre esse lugar sem vida. Então, quando você vê a sua família, a sua igreja, seus amigos, o lugar que você está, profetiza a palavra de Deus sobre eles. Assim como a justiça vai correr como um rio de água perene sobre a nossa cidade, haverá paz na cidade. O negócio está em guerra, você profetiza paz. As pessoas não querem mais ir para a igreja, você profetiza pés que se apressam para procurar um lugar para ouvir a palavra de Deus. Você profetiza gente se rendendo a Jesus, você profetiza conversão, você profetiza derramamento do Espírito Santo, que Deus há de velar pela sua palavra. E o texto continua, assim diz o Senhor soberano. Quando Deus disse, então ele diz, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês. Ele está profetizando sobre um vale de morte, sobre situações aparentemente estáticas, sobre um lugar sem vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, louvado seja o nome do Senhor, queridos, enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia ainda espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o soberano, venham desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse texto está em Ezequiel. Não está num livro, numa prateleira qualquer de uma livraria. Está na palavra que você carrega, dizendo que é a sua Bíblia. Ezequiel capítulo 37, versículos de número 2 em diante. Profetize vida. Entenda que há um mover de Deus, onde os anjos trabalham como espíritos ministradores a nosso favor. A realidade espiritual do mal é verdadeira. Eles são empecilhos, mas em nome de Jesus nós podemos conseguir, porque mais forte é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E se o braço forte do Senhor for por nós, quem impedirá? Mas, queridos, esse mesmo versículo tem a revés dele na Bíblia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade. Mas o Senhor Jesus disse em João capítulo de número 15, vocês são o ramo, eu sou a videira. Quem estiver em mim dá fruto, porque sem mim vocês nada podeis fazer. É verdade que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se nós não formos uma congregação de homens e mulheres que se dobram aos pés do Senhor diariamente, buscando naquela fonte a nossa única capacidade de vencer o mal, de trazer as pessoas aos pés de Cristo,
nós seremos derrotados. Derrotados. Porque a força não está em nós, nem na nossa capacidade. A força, a única que nós temos, é o Espírito de Deus que for adiante de nós. Por isso que o servo de Deus lá no passado disse: Senhor, se tu não fores comigo, não me faça sair daqui. É fria, Senhor. É causa perdida. Se o Senhor não for na frente, irmãos, se nós vamos orar, Deus tem que ir na frente, quebrantar os corações. Se nós vamos pregar, Deus tem que ir na frente, abrir a mente de alguém. Se nós formos ministrar, Deus tem que ir na frente, fazer por nós, porque nós estamos numa luta que nós não temos força aqui contra o inimigo. O nosso inimigo não é carnal. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados, contra potestades, contra forças espirituais do mal, que se organizam para tentar impedir o avanço da igreja. Mas em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.